Se for possível conseguir que a malha de aterramento tenha uma resistência até 100 ohms, então o dispositivo diferencial pode ser até 500 mA. Agora, caso não se cumpra esse requisito, caso não se encontre uma resistência abaixo dos 100 ohms, então o valor de corrente diferencial do dispositivo diferencial deve ser calculado com base numa expressão matemática em que a resistência de aterramento vezes a corrente de diferencial deve ser sempre menor ou igual que 50. Vamos dar um exemplo hipotético em que a gente tenha uma instalação, por exemplo, com uma malha de aterramento de, por exemplo, 4 hastes, não é? 4 hastes, onde eu vou chamar haste 1, haste 2, haste 3 e haste 4, tá? Em que depois de aferidos os valores de resistência, não é? O valor de resistência da malha de aterramento, por exemplo, é igual a 250 ohms. Lembrando sempre que esses valores de resistência devem ser sempre medidos com aparelhos adequados, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um aparelho, tá? Um aparelho mais ou menos como esse, é um aparelho que eu utilizo para aferir o valor de resistência do aterramento. Eu aconselho que sempre seja verificado com um aparelho adequado, né? Um aparelho para esse efeito. Portanto, continuando, supomos que, por exemplo, a gente encontra 250 como valor de resistência da malha de aterramento. A pergunta é: qual deve ser a corrente diferencial do dispositivo diferencial que eu vou utilizar, tá? Essa é a grande questão. Para responder a essa questão, as regras técnicas de instalações elétricas deixam a seguinte recomendação. Existe uma expressão nas regras técnicas, se calhar vou deixar aqui em cima numa imagem. Ela diz que a resistência de terra, não é? A resistência de aterramento multiplicado pelo valor da corrente de diferencial do dispositivo deve ser sempre menor ou igual que 50. Lembrando que esse valor de 50 é o valor de tensão admissível ao corpo humano, tá? Se admite que pelo corpo humano passe apenas até no máximo 50 volts. 50 volts em corrente alternada, eu acredito que existam outros valores diferentes de 50 para corrente contínua. Acredito que deve ser 100, em torno de 100 volts. Mas é isso. Esta é a expressão que a gente vai utilizar para estar a calcular a corrente diferencial do dispositivo. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: se eu tenho 250 ohms e quero saber a corrente diferencial do dispositivo, então eu faço o seguinte: 250, tá? Vezes a corrente diferencial será menor ou igual que 50. Logo, a corrente diferencial, isso é a letra A, será menor ou igual que 50 dividido por 250 ohms, tá? Se dividirmos esse valor, a corrente diferencial vai ser menor ou igual que 0,2 amperes, tá? Normalmente o valor diferencial dos dispositivos vem em miliamperes, então aqui bastaria multiplicar 0. Então a corrente diferencial vai ser menor ou igual que 0,2 vezes 1000, tá? Logo, a corrente diferencial terá que ser menor ou igual que 200 miliamperes, tá? Este é o valor da corrente diferencial. Agora, vamos supor que, por exemplo, fomos ao mercado e eu vou fazer isso exatamente para evitar
ter que ir, por exemplo, ao mercado, encontrar um dispositivo diferencial e comprar só de forma aleatória, ou porque o preço está mais barato, ou porque não encontramos o que pretendíamos. Então, imagina que a gente não consiga encontrar um dispositivo diferencial com corrente diferencial de 200 mA, porque eu sei que normalmente os dispositivos diferenciais mais comuns são os de 30 mA, existem os de 300 mA, os de 500 mA. Normalmente esses aqui são os mais comuns. Vamos imaginar que a gente só conseguiu encontrar esse e não conseguiu encontrar um dispositivo diferencial de 200 mA. Lembrando que se eu encontro uma resistência de 250 ohms, a corrente diferencial do dispositivo que eu tenho que utilizar na instalação na malha de terra ou no sistema de aterramento tem que ser de 200 mA. Mas eu estou aqui hipoteticamente a supor que a gente não conseguiu encontrar um dispositivo com este valor. O que é que eu tenho que fazer? Se eu desejo utilizar um dispositivo diferencial de mercado, que é o de 300 mA, por exemplo, por ser normalmente são os mais comuns, eu vou fazer o seguinte: eu venho novamente para a expressão, porque eu quero agora utilizar esse valor, não é, de resistência diferencial. Eu agora preciso saber qual tem que ser o valor de resistência para eu estar a utilizar esse valor de corrente diferencial. Eu tenho resistência novamente vezes a corrente diferencial menor ou igual que 50. Lembrando que 300 miliamperes é 300 dividido por 1000. Isso dá igual a 0,3 amperes. Então, a resistência vezes 0,3 tem que ser menor ou igual que 50. De resistência, não é, de aterramento tem que ser menor ou igual que 50 dividido por 0,3. Logo, o valor da resistência de terra deve ser menor ou igual que 166,66. Isso vai ser aproximadamente 167, né? Podemos arredondar por 167 ohms. Tá? O que eu faço com esse valor? Lembrando, se eu quero utilizar um dispositivo diferencial de 300 mA, então eu sou obrigado a reduzir esse valor de resistência para 167 ohms. Isso vai me obrigar a, por exemplo, estar a colocar mais uma haste ou duas para reduzir o valor de aterramento, o valor da malha de terra, o valor de resistência, né? Uma haste 5, provavelmente uma haste 6, até eu chegar a este valor de resistência, tá? Então, é mais ou menos essa analogia que a gente faz. Eu posso encontrar o disjuntor diferencial baseado no valor de resistência que eu encontrei, ou então no dispositivo diferencial que eu quero utilizar, tá? E a expressão é esta. Bom, é desta forma que a gente determina o tipo de dispositivo diferencial a utilizar no sistema de aterramento, lembrando que todo esse conjunto precisa ser analisado de tal forma que se possa chegar ao melhor resultado possível. Dito isso, em jeito de conclusão, para a utilização de medida de proteção por corte automático da alimentação, primeiro deve ser executada uma malha de aterramento. Primeiro vai compreender a fincação de hastes de aterramento, né, hastes de cobre, condutores de cobre, ou a utilização da própria edificação para estar a utilizar as fundações como eletrodo de terra. Esse é o primeiro. O segundo é que deve ser dimensionado um dispositivo diferencial adequado dentro dos requisitos, né, dos valores encontrados na malha de terra.
Esse é o segundo elemento. E claro que a determinação de um dispositivo diferencial deve obedecer a expressão aqui que eu vou deixar aqui do lado. Bom, dito isso, é mais ou menos assim que a gente determina, não é? Faz a analogia do sistema de aterramento. Nenhum dos elementos aqui enumerados, nem o aterramento, nem o dispositivo diferencial, deve ser utilizado de forma individual, ou seja, não pode ser utilizado só o dispositivo diferencial e dizer que tem um sistema de aterramento, nem o contrário, nem só fazer uma malha de terra e dizer que já tem um sistema de aterramento. Portanto, o sistema de aterramento é um conjunto e ela compreende a malha como um todo e depois o dispositivo diferencial. Isso, só o conjunto disso é que vai garantir que sempre que houver uma fuga de corrente, automaticamente o dispositivo diferencial desliga o dispositivo, né? Desliga a instalação ou o circuito em questão antes de alguém entrar em contato com qualquer equipamento da residência que esteja sob fuga de tensão. Portanto, era isso por hoje. Espero tê-lo ajudado. Grande abraço.